a nossa entrevista, né? Então, boa noite a todos. Estamos aí dando início à nossa conversa com o Gabriel Freire, da Azevedo e Travassos. Sempre um prazer falar com você. Obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade e agenda. Para a gente falar um pouquinho, né, Gabriel, sobre o que a gente fez, participamos da ROG ali, né, 2024, conversar um pouco do evento, do painel que nós participamos ali, falar um pouco das perspectivas, do que você viu lá. Acho que é legal dar a impressão sua na ROG. Já dou a minha aqui, antecipo, estava muito cheia, né? E muito quente. Um calor do Rio de Janeiro, acho que quase pegando fogo, efetivamente, lá, mas um evento muito cheio de petroleiras, fornecedores, investidores, com uma dinâmica muito bem organizada e estruturada ali. E nós tivemos o prazer aí de participar de um painel em conjunto, né, eu como analista de mercado na parte de óleo e gás, na parte de companhias, o Gabriel, né, como painelista pela parte da Azevedo, também tivemos o Márcio Félix participando pela companhia dele também, que é uma outra third tier do setor, e o Luiz Carvalho, do UBS. Então, foi uma conversa ali bem rica sobre M&As, né, que era o tema que foi efetivamente nos colocado para debater ali. Gabriel, boa noite aí, já dei uma antecipada aqui, mas fica à vontade para fazer a introdução e a gente começa na sequência. Boa noite a todos, boa noite, Hugo, obrigado. Mais uma vez, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Foi o que você falou, foi interessantíssimo ter participado, aliás, participado com você, né, da Rio Óleo e Gás. Foi a primeira vez, obviamente, que eu participei na posição de um produtor. Nos anos anteriores, a Azevedo e Travassos estava lá, mas como prestadora de serviço. E esse ano, eu não sei se porque realmente estava um evento diferente, um evento maior, né, mais colorido em todos os sentidos, ou se foi só uma impressão minha por ter participado como produtor esse ano, mas eu achei ele maior, achei um evento mais interessante em todos os sentidos do que foram os eventos anteriores que eu tive o prazer de participar. Mas para mim, como eu tinha mencionado antes, foi especial porque estar ali no meio de você, do Márcio Félix, pessoas que têm uma história no setor de óleo e gás, que têm uma experiência tão grande no setor de óleo e gás, conversando sobre as perspectivas e oportunidades, né, de consolidação de ativos e empresas e oportunidades de M&A no mercado onshore brasileiro, foi uma grande honra para mim. Foi algo que eu não esperava, mas que me deu um prazer enorme. Foi um painel bem rico de discussões, né? Foi muito bom, muito bom. Sobre o cenário onshore, né? De novo, o tema era M&A onshore, para a gente discutir sobre as perspectivas ali, organização e reorganização do setor, né? Até você trouxe o contexto da volta da Azevedo Travassos Petróleo, né? A gente pôde falar um pouco de cenário também de preço para frente. Isso é um dos fatores que motiva essa reorganização e reestruturação, né? E a gente teve, inclusive, a oportunidade de divulgar e apresentar o nosso estúdio que está aqui, né, na tela com vocês aí, para falar um pouco do Brent, né, e do cenário de preço para frente. E aí suscitar uma discussão sobre investimentos, reorganização e, obviamente, a organização até aquele momento ali do onshore, né? E nesse painel, obviamente, conversando sobre o tema de M&A, surgiram algumas frentes que foram sendo discutidas e debatidas ali, como a construção de uma companhia nesse segmento, como atuação, né, Gabriel? E aí eu começo aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, perguntando como que você está enxergando o setor onshore, a organização efetiva, como ele está estruturado e para que lado ele vai, dado que foi meio que consenso geral ali de que o petróleo aparentemente é para cima, né? Sem dúvida. Vou pedir só para você deixar no preço do petróleo lá na tela, das médias históricas, para mostrar efetivamente que ele vem mudando de patamar nos últimos 30 anos, né? Era a média de 50, foi para 68, 80, e aqui no nosso cenário
aparentemente ele vai ali para uns 120, 130 nos próximos 20 anos. De novo, não é cravar preço, porque é quase um assassinato de reputação, como um dólar da vida, cravar eventualmente um preço ali. Mas o importante é a tendência, né? E aí, aproveitando esse lado aqui dessa mudança de patamar, queria ouvir um pouco do que você enxerga e como você está vendo aí essa reorganização, tá? Claro, com o maior prazer. Como a gente tinha falado lá, obviamente, para a Petrobras, que é nossa grande mola motriz do mercado de óleo e gás brasileiro, o mais interessante é continuar no offshore, né? O offshore é infinitamente maior do que o onshore, e ela agora está buscando não só a expansão de novas áreas exploratórias no Brasil, na margem equatorial, como também a gente está verificando aí um processo de internacionalização da Petrobras. Ela acabou de descobrir uma reserva bilionária na Colômbia, ela está começando a atuar novamente na África. Então, isso é natural. A Petrobras, ela como empresa do tamanho que ela vai sempre buscar novas fronteiras exploratórias e, obviamente, ela vai privilegiar sempre o volume. Mas o onshore brasileiro, ele é muito importante e ele continua subaproveitado, ele vem sendo reduzido nos últimos anos, muito embora a ANP tenha feito um esforço muito grande, continue fazendo um esforço muito grande para incremento da produção onshore brasileira. O reflexo de todo o processo, né, de, primeiro, não investimento recorrente da Petrobras e depois consolidação depois das vendas dos ativos, a consolidação operacional dos ativos, a necessidade de trazer novas tecnologias para incrementar a produção e, no final das contas, a velocidade com que as nossas junior oils cresceram e começaram a ter interesse em outros ativos maiores, tudo isso terminou sendo impactante no crescimento do onshore brasileiro. Mas ele não pode ficar relegado a segundo plano. E eu tenho certeza que com as políticas que estão sendo adotadas, o onshore ele vai retomar o seu crescimento. O que eu acredito que vai acontecer nesse setor? Vamos começar primeiro pelo movimento natural. A Petrobras, ela naturalmente vai buscar novas áreas exploratórias que vão demandar maior atenção para ela, e ela vai começar a abrir oportunidades. A gente viu agora a PetroRio comprando mais um campo. Ela vai abrir novas oportunidades de crescimento offshore para as junior oils. E as junior oils que estão buscando o crescimento da sua operação, elas vão migrar para campos maiores, naturalmente. Isso já vai fazer um movimento interessante, porque é o mesmo movimento que aconteceu com a Petrobras. Os campos menores onshore, eles vão deixar de ser interessantes para essas empresas, e isso vai trazer oportunidades de consolidação e de transferência dos campos para, como você colocou, as third tiers, entre elas as Revere Travassos, que eu espero ser uma protagonista dentro desse movimento. A gente está se preparando exatamente para isso. Além deste crescimento, existe um outro crescimento super interessante, que é a razão principal da nossa parceria com a PetroVictory, que é o licenciamento para exploração de campos de reservas não convencionais. Eu não sei o quanto vocês conhecem, eu sei que conhece muito, mas todo mundo que está nos assistindo, uma reserva convencional, fazendo um exemplo rápido aqui, é aquela reserva que todo mundo conhece dos livros de geografia, né? É um bolsão que detém ali no meio do subsolo uma quantidade concentrada de gás ou de óleo. Aquilo ali é uma reserva convencional. Você perfura verticalmente, você chega naquela reserva e puxa o óleo ou o gás dali. Uma reserva não convencional, ela existe quando o gás ou o óleo ele ainda está se formando dentro do extrato rochoso. Então, ele ainda não formou um reservatório bulboso como aquele que a gente está acostumado a ver. E esse tipo de reserva, por exemplo, responde por 70% da produção do Texas. Eu, aliás, fui para o Texas há pouco tempo e eu ouvi um negócio super interessante que eu comentei também lá no nosso painel, Hugo, que o Brasil de hoje, especialmente o Polo Potiguar, é equivalente ao Texas da década de 70. Não em aplicação de tecnologia, mas em oportunidades. E eu acredito muito nisso que eu ouvi lá e concordo piamente com quem comentou isso daí comigo. Por quê? Porque existe uma reserva, existe uma quantidade
de óleo e de gás em reservas não convencionais, tanto no Polo Potiguar quanto na Bahia, enorme, enorme. E essa reserva, ela, no futuro próximo, ela deverá ser regulamentada para ser explorada. Então, o onshore brasileiro, ele tem não só oportunidades de consolidação e de incremento de produção a partir de investimentos de third tiers que estão interessadas em assumir o lugar das junior oils que já estão se amadurecendo e buscando galgar novos passos, incrementar muito mais a sua produção, especialmente no onshore, como também haverá espaço para um crescimento orgânico por meio da exploração de novas áreas. Só que essas áreas exploratórias, ao contrário de uma nova área exploratória da Petrobras, Já é trabalho, já já é está trabalhada. provada ali, né? Já tá Exatamente, você mitiga o risco exploratório de uma maneira enorme. Então, você tem todo o upside de uma reserva não explorada, sem todo o downside de risco que tem uma reserva não explorada. Tá. Falando, né? Então, acho que esse ponto que você trouxe de uma reorganização, daria para imaginar que a gente vê uma movimentação como aconteceu quando a Petrobras saiu muitos Exatamente. investindo. Você vai ver as 30 tiers talvez no onshore, as juniors indo para o Para o água offshore, rasa, pré-sal. offshore ali, pré-sal, e a Petro e as outras maiores, estilo Equinor, estilo a própria Chevron ali, Shell, indo para margem equatorial, talvez. Seria esse Exato. É como meio eu que um imagino. desenho, né? A Exatamente. reorganização. E o que você está? A gente até debateu sobre isso, ainda falando da ROG lá. Então, a gente falou que o cenário, na nossa visão, é de reorganização do setor, né, por conta dessas oportunidades. A gente falou também da perspectiva do barril do petróleo de patamares maiores, isso vai manter perspectiva de investimentos, crescimento, rentabilidade, né, gerar rentabilidade para esses projetos. Obviamente, nessa construção do onshore, a gente ainda falou de mercado, né? O que você está vendo do mercado? E aí eu aproveito para perguntar ali na ROG, a recepção da Azevedo com fornecedores, com parceiros, como foi esse lado, e como que você está vendo o mercado enxergando, o mercado de capitais, o mercado financeiro enxergando essa nova possibilidade? Você acha que ainda está incipiente? O que você enxerga desse lado? Para falar de investimentos mesmo, de ou equity ou dívida para fazer o funding desse investimento necessário em exploração. O mercado de capitais ele ainda está fechado, né? Ele com os juros na casa que está, a gente tem dois movimentos interessantes para acontecer ainda no mercado de capitais para poder destravar valor para as small caps. Primeiro, os estrangeiros eles têm que começar a se interessar de novo por investir na Bolsa de Valores do Brasil. Quando eles vêm para cá, eles ainda estão investindo só em blue chips, eles ainda estão num movimento de investir nos low-hanging fruits, né, da Bolsa de Valores brasileira. E segundo ponto são os juros, né? Existe a maioria dos investidores que movimentavam muito a bolsa, por exemplo, durante o período da pandemia, investidores pessoas físicas, eles têm muito mais interesse hoje em investir em renda fixa, que tá pagando aí um Selic gordo, do que investir na bolsa. Então, acho que ainda demora um pouco para o mercado reagir, ainda que exista, na minha opinião, por exemplo, um destravamento de valor importantíssimo no caso, por exemplo, da Azevedo Travassos. No geral, não é o que a gente vê, então, no geral, acho que ainda vai demorar um pouco para o mercado voltar a estar interessado, né, em novas operações como essa. Mas para dívida, ao contrário, né, eu acho que existe uma oportunidade muito grande. Estamos discutindo, até a gente conversou isso lá na ROG, existem muitas discussões para trazer o modelo de debêntures estruturais, né, de debêntures de infraestrutura para dentro do óleo e gás. Existem outras possibilidades que o governo está estudando para financiar o crescimento do setor, além daqueles contratos típicos do setor de óleo e gás, como, por exemplo, o Reserve-Based Loan e outros financiamentos de longo prazo. Então, eu acredito que existe um apetite muito maior do mercado financeiro para dívida no momento do que para o equity. Uhum, uhum. E esse lado dificulta, na sua visão, talvez, captar recurso para fazer o crescimento, porque
tem o desafio da ATP, que você já falou, que hoje está equalizado para essa primeira rodada de exploração, né, Perfeito. a produção de 15 milhões. Mas o que a gente está antecipando um pouco. Antes de falar desse lado, eu só queria ver o que foi a sua percepção e a recepção da Azevedo na ROG. Então, que você conversou com o fornecedor, se surgiu algum Foi network excelente. interessante, Não, algo nesse sentido. foi muito bom, foi excelente. Na verdade, eu até tive a oportunidade de conhecer o Ike Batista depois da ROG, porque foi uma coincidência, a Azevedo e Travassos Infraestrutura, Engenharia, estava negociando, conversando alguns projetos no pipeline dela com a OSX, e aí a gente terminou visitando o stand da OSX, e por ali terminou vindo um convite para eu conhecer o Ike, e daí veio a foto que eu postei, que terminaram fazendo uma brincadeira sobre isso. Mas em relação à Azevedo Petróleo, foi excelente a recepção. Eu terminei também dando uma entrevista para a Brasil Energia, enquanto estava lá, exatamente sobre as expectativas de crescimento da companhia. A Azevedo, ela tem sido muito bem recepcionada em todo lugar onde ela vai, com todos os fornecedores, retomando contatos antigos, criando novos contatos, mas tem sido excepcional a recepção. Legal, legal. A impressão, também andando, circulando lá para ver os estandes, né, conversar com fornecedores. Por isso que eu puxei esse tema do mercado de capitais, porque outras companhias menores do que a Azevedo, ou um estágio ainda como prestador, mas com interesse em eventualmente virar operador D, né, algumas coisas em porte menor, vieram nos procurar também. Olha, gostaríamos de fazer desenhar um roadshow com o mercado de capitais, para mostrar efetivamente, construir essa tese de 30 T's, de onshore, porque é o que você falou e é o que a gente também discutiu, tem muito potencial ali dentro, né? Tem muito potencial de reservas. Claro que para uma empresa grande como o Petrobras, como o Equinor, como o Shell, enfim, né, as grandonas não faz o menor sentido. Nenhum. Econômico, de escala, né, toda aquela dinâmica importante para uma empresa do segmento, mas você tem como construir empresas de 5, 10, 15, 20 mil barris ali, e muitos empreendedores, empresários estão vendo essa oportunidade e possibilidade, né? Então, duas empresas me abordaram ativamente para apresentar e construir um network com o mercado financeiro. Por isso que eu te fiz a pergunta, como que está indo a ATP nesse lado? Vocês já estão se movimentando também para conversar com agentes econômicos, financeiros, para ajudar na construção? Eu acho que a ATP é um caso atípico, né? Porque embora a gente esteja se preparando para fazer o que seria um verdadeiro IPO, né? A cisão da companhia e a nova listagem é equiparável do ponto de vista regulatório a um IPO, mas a companhia, ela nasce de uma maneira privilegiada, ela nasce com a sua base de acionistas preservada, e ela já tem um histórico, ela já está produzindo, ela tem um plano de desenvolvimento dos seus ativos produtores muito sólido, muito relevante, muito importante. Então, eu acredito que ela está numa situação diferente. Nosso objetivo é atingir esse milestone de 10 mil barris, obviamente com bastante tempo, né, dando-se aí tempo ao tempo e aproveitando oportunidades que ainda vão se abrir, que a gente está mapeando, mas elas ainda não se abriram. Mas para as oportunidades que se mostram à nossa frente, a gente tem muito conforto de atingir números muito acima chegando aí próximos de 4, 5 mil barris, com o plano que a gente tem nas mãos. E para a execução desse plano, o capital que a companhia tem, considerando que ela está sendo cindida sem dívidas, o capital que a companhia tem, mais o seu patrimônio relacionado às suas reservas provadas P1, eles são suficientes para que a gente consiga financiar por meio de dívidas esse crescimento orgânico e se preparar para aproveitar aí sim um momento melhor de mercado, né, um momento que mais propício de mercado, ou uma oportunidade específica qualquer para fazer uma aquisição, para que a gente consiga se alavancar por meio de um acquisition finance ou um reserve-based loan, alguma coisa do tipo.
Essa é uma das perguntas que recorrentemente aparecem, né? Dos investidores, né? De quem está na tese, de como vai ser a construção da ATP daqui para frente, né? Porque aí já entrando um pouco mais dentro da execução e da construção da ATP, a gente acaba falando muito da parte positiva, que é o grande impulso, e é importante falar, mas é também bom comentar um pouco nesse cenário de reorganização da parte negativa. Parte negativa que eu digo assim, dos riscos que existem na atividade de petróleo. A minha pergunta é, como a Fênix ali, existem outros ativos na mesma dinâmica de endividamento, a operação efetivamente não estava sendo bem tocada, a construção da operação em si não estava. Acho que é importante dar a visão sua de como foi comprar o ativo Fênix e como está sendo executar esse ativo Fênix, até para sinalizar para o investidor que não vão acontecer os mesmos erros que aconteceram na Fênix, acontecendo na Neon e outros ativos de third tiers, vamos chamar assim, né? Eu acho que o principal diferencial que nós temos é o capital humano, né? A Azevedo e Travassos, ela foi a primeira empresa privada a explorar petróleo com sucesso naquela mesma região, no Polo Potiguar, mas acervo não enche barriga de ninguém. A questão é que a gente preservou o capital humano que estava atuando nos campos naquela época. São os mesmos engenheiros de petróleo que hoje estão na posição de CEO da companhia, de diretor de operações da companhia, e estão no campo. Então, eu acho que assim, existe um grande diferencial que é importantíssimo de ser salientado, que é o capital humano. Eu não estou dizendo que equipe de Neon ou equipe prévia da Fênix não tinha a competência para executar as questões. Eu não conheço os problemas operacionais que eles enfrentaram, mas eu posso garantir que os profissionais da Azevedo e Travassos, desde geólogos a engenheiros de produção, engenheiros de campo, todos eles me apresentaram um plano muito robusto de investimento e de produção, e de incremento de produção. E ele é um plano que ele é extremamente enxuto. Do ponto de vista de CAPEX, ele é extremamente enxuto. O que nós recebemos da Fênix e o que a gente planejou fazer? Nós recebemos 5 campos produtores e 2 campos exploratórios, com 15 poços perfurados. Os campos, eles tinham uma produção mínima, acho que eram 20 e poucos barris, mas porque faltava muito OPEX para que eles conseguissem fazer o ramp-up da produção, né? Faltava equipamento, faltava material, faltava planejamento, faltava licença, faltava muita coisa para que eles conseguissem exercer ao máximo a sua capacidade produtiva. O que nós fizemos na Azevedo e Travassos? A gente passou os últimos meses, e ainda estamos fazendo isso, revisando todas as sísmicas de cada um dos poços, entendendo toda a problemática de cada um dos poços. Nós alugamos sondas de workover e de perfuração para que a gente pudesse fazer o trabalho de workover de cada um dos poços, e aí, a partir de um planejamento muito bem feito, a gente adquiriu a matéria-prima para fazer o trabalho de workover nos poços, e começamos agora a fazer esse trabalho em cada um dos poços. Aconteceu até, se vocês acompanham as notícias da ANP, um declínio de produção no mês de agosto ou setembro. Mas por que aconteceu esse declínio? Por intervenção. A gente precisa parar um poço para poder começar a fazer o workover nele. E, naturalmente, a gente começou a fazer o workover nos poços que estavam produzindo. Então, por isso, terminou acontecendo um decréscimo na nossa produção. Mas o que vai acontecer daqui para frente é que, a partir de cada poço terminado, o trabalho de workover terminado, ele vai voltar a produzir dentro da sua plenitude. A gente tem a expectativa que cada poço vai produzir aí entre 50 e 100 barris de petróleo dia, a depender, obviamente, do tempo de existência do poço, de quanto ele já produziu. E este primeiro trabalho de workover dos poços que já estão perfurados, ele vai trazer um ramp-up muito rápido para a nossa produção, e vai permitir que a gente consiga, com isso, fazer o famoso do couro à correia, porque a gente vai incrementar a nossa produção, incrementar o faturamento, as margens nesses poços
nessa operação são grandes, a gente consegue fazer uma geração de caixa, diminui a nossa exposição do capital de giro, e com isso começa a próxima fase, depois do workover desses campos, que é a fase de novas perfurações nesses campos, que também tem muito menos risco do que uma perfuração normal, exatamente pelo que você falou, porque são campos já conhecidos, cuja sísmica já é conhecida, a E geologia. essa é uma dúvida que eu queria aproveitar que você falou que já é conhecida e que muita gente não se atenta, mas é importante acompanhar, que é aquela taxa de recuperabilidade, né? Perfeito. Taxa de recuperabilidade da bacia potiguar ali está em 20%. Esses Perfeito. campos estão praticamente zerados. O que dá para imaginar? Você acha que supera esses 20%? De novo, não é guidance, tá, pessoal? É só um bate-papo aqui para o porquê que leva a crer que pode superar isso. Eu já ouvi de algumas empresas, mas tem de alguns experts também, conhecedores de mercado, de petróleo, falando que dá para superar esses 20%. Aí é o quê? Tecnologia? Tecnologia, exatamente. Então, assim, óbvio, essa média de 20 é uma média histórica que é formada pela Petrobras, ANP, com base na sua experiência na década de 80. Isso. Então, assim, existem hoje tecnologias infinitamente mais modernas, por exemplo, nanotecnologia. Eu acompanhei, não nos campos da Azevedo, mas nos campos de uma outra empresa que a gente tem conversado, a aplicação de nanotecnologia e os efeitos que essa nanotecnologia tem na produtividade do poço. É uma coisa incrível. É uma coisa incrível. É anabolizante. Sobe o quê? Sobe... Vai variar de poço para poço, mas nesse poço que eu acompanhei o teste completo, ele saiu de 20 para 120 barris. Então, é gritante a diferença. Por isso que eu falei. Puxa efetivamente a recuperabilidade do campo, né? Exatamente, porque o que ela faz, a nanotecnologia, ela se insere na capilaridade mesmo, né, do solo, e ela termina destravando um óleo que naturalmente ele não sairia da rocha, ele ficaria lá. Então, por isso que ele termina, e aí ele traz isso para o reservatório, e o reservatório leva para a produção. E CAPEX é muito mais alto ou não dessas tecnologias? O que você está vendo? Obviamente, ele cresce, o CAPEX cresce, o lifting cost termina aumentando, mas comparativamente com o que ele incrementa de produtividade, é marginal o crescimento. Você recupera no tempo depois da execução da produtividade, é isso? Exatamente. Então, você gasta um pouco mais, prejudica a margem momentaneamente, mas depois você recupera. Você melhora a margem e traz mais caixa, é isso? Exatamente, é isso aí. Você tem, dentro, se você puder compartilhar, claro, de expectativa de recuperabilidade, de patamar que vocês desenharam dentro da ATP, do projeto, sei lá, 40, 50, 60, o que a nossa primeira meta... analisar, porque no nosso laudo aqui eu usei o histórico de Petro, porque tem que ser prudente pelo que foi entregue historicamente, né? Mas, obviamente, tem upsides nisso. É claro, tem. A nossa meta é 40%, a meta, tá? Aplicando as tecnologias que a gente tem disponíveis. Mas é interessante o caso da Azevedo Fênix, porque existem muitas reservas 2P que também são certificáveis e conversíveis em 1P. Então, vai haver um incremento não só da recuperabilidade como um todo, mas vai haver também um incremento orgânico das reservas 1P da companhia. Não, né, pessoal, só aquelas que já estão provadas, comprovadas, e é só produzindo. Sair produzindo para tirar, né? Correto, é isso aí. E esse também é uma boa pergunta, aproveitando que você tocou. Quanto tempo leva hoje para remarcar e reavaliar uma reserva de petróleo? Até para que serve para valorizar o ativo no tempo no mercado também. No mínimo 6 meses. Um prazo, porque a gente, por exemplo, um processo normal de certificação de um campo, você tem um campo exploratório, você vai lá e faz o primeiro poço exploratório. Encontrou petróleo, você faz o TLD, teste de longa duração. Ele dura 30 dias produzindo e você informa isso à ANP. A partir dos resultados desse teste de longa duração, a ANP não só te autoriza a começar a produção naquele campo, mas a também iniciar o processo de certificação das reservas 1P. A partir disso, você tem que contratar um certificador, e é um período de pelo menos 6 meses de auditoria do certificador, em cima dos resultados da sua produção, para que ele certifique.
Uhum. Tá, então a gente está falando de uma janela de 12 meses, é isso? No mínimo 6 meses. A Tá, partir de tudo isso implementado, 6 meses. tá. E quando vocês entraram na Fênix, já começaram a fazer esse trabalho ou ainda Já estão começamos. primeiro no workover, melhorar os campos? Não, a gente começou porque existe uma reserva 1P grande lá, né? Então a gente Tá. já está trabalhando para certificar essa reserva, e aí a gente vai, aí depois a gente trabalha no incremento dela. Uma outra pergunta até que pode aumentar essa parte de reservas. A discussão de unitização existe hoje, não existe? Como está esse lado? Até para, de novo, não é guidance, é o que você puder falar, obviamente, tá? Não, mas não, com Azevedo não existe. Tá. Uhum. Não tem nenhuma Nos unificação. campos ali atuais da Fênix, ali não tem, né? Acho que mudou ou caiu. Acho que ele já volta, turma. Então, só enquanto o Gabriel retoma aí, trazendo esses pontos para vocês, né? Mostrar como é a execução de uma petroleira, que não é nada trivial, e também mostrar os pontos de valor, né? Discussão de reserva 1P, 2P, taxa de recuperabilidade. Olha, ele voltou aqui. Gabriel? Esse voltou. Tá aí, tá com o microfone fechado. Aproveitei enquanto você estava voltando só para Voltei. explicar um pouco desse lado de valor, né, que a gente estava discutindo de reservas, mas também de taxa de recuperabilidade. Falando um pouco de crescimento de produção, vocês estão com um trabalho para chegar entre 350, 400, 500 barris até o fim do ano, de novo, não sendo guidance, mas é só para a gente ter um norte, uma referência, e a curva para chegar nos 10 mil de milestone que você falou no início. O que é um pensamento também no business plan de vocês, né, no plano de negócio? Quanto tempo? 5 anos. 5 anos para chegar no nível aí de 10 mil, mais ou menos. Exato, exatamente. E aí A pode gente ser orgânico ou inorgânico, né? Mas provavelmente, dado que o setor é de uma reorganização e removimentação, é aquisições, um M&As aí também, né? Para que a gente atinja 10 mil, o crescimento tem que ter uma parcela relevante inorgânica. Tá. Tem que ter. O crescimento orgânico dos campos que a gente hoje é proprietário, ele permite que a gente atinja aí, talvez 2.000, 2.500 barris de petróleo. A partir disso, a gente precisa de novas aquisições que vão acontecer ao longo do caminho para que a gente incremente as nossas reservas e incremente a produção. Legal. E muito também se fala e pergunta de fluxo de caixa. O que você está observando de geração de caixa ali entre receitas e custos dentro do que você já tem de produção? Como tem se comportado esse lado? Isso vai ajudar, obviamente, a ter uma visão de geração de caixa de saúde para fazer aquisições, fazer novos investimentos em exploração, algo nesse sentido. Claro, com certeza. Então, a gente hoje está num processo de ramp-up, né, de produção. E a gente, obviamente, principalmente em razão da cisão, precisa reorganizar toda a estrutura de back-office da companhia, toda a estrutura de apoio da companhia. E isso termina também custando dinheiro. Então, quando a gente faz um ajuste do nosso balancete, a gente faz um ajuste para poder buscar o que seria efetivamente um EBITDA limpo de todos esses custos de ramp-up, dos custos operacionais, né? Desculpa, custos fixos que a gente tá trazendo, faz esse ajuste, o EBITDA ele está em torno de 45%, 50%. Tá. Isso então, já nessa etapa ainda sem ganhos de produtividade que poderiam ajudar ainda mais. Exatamente. E se o barril de petróleo ajudar e continuar subindo, você melhora ainda mais, né? Esse é o ponto. A gente está falando de um EBITDA nesse tamanho com o barril no preço que ele está hoje. Né? Naturalmente, isso termina influenciando sensivelmente os resultados futuros da companhia. Uma dúvida também que surge na construção dos custos ali é justamente o que é dolarizado e o que não é. Até isso é uma mística daquela discussão. O petróleo é nosso, vamos não praticar política de preços, obviamente, porque não, a gente, como é que fala, vende gasolina em real, mas os caras esquecem que todo o investimento é dolarizado, né? Exatamente. É um negócio dolarizado. E o que é hoje
parte dolarizada e parte não dolarizada de vocês no todo do custo? Não, é tudo dolarizado. Tá. Então, é praticamente só o D&A que seria em real, mas os equipamentos, todos os estudos e análises em dólar. D&A em real, mas indexado em dólar. A gente, assim, a gente pensa em dólar. A ideia é montar a empresa do ponto de vista, a gente conseguiu um feito, uma façanha, que é a companhia, ela nascer listada, ela nascer com ativos que têm um valor muito relevante, ativos produtores que têm um valor muito relevante, e nascer sem dívidas. Então, o nosso objetivo é manter a empresa extremamente enxuta, em todos os sentidos, tratar a nossa estrutura de custo desde a largada de uma forma extremamente eficiente. Então, a ideia do nosso financeiro é pensar em dólar o tempo todo, porque no final das contas é isso. A indústria inteira termina efetivamente dolarizada. E para aí uma parte mais de operação do dia a dia ali, quem compra o barril de vocês hoje? Vocês produzem, vocês estão vendendo para quem? Até para a gente entender um pouco da receita ali, o que você perde em relação ao preço cheio. Claro, tirando o royalty, mas qual que é o deságio, o desconto, mais ou menos, hoje do A gente não está praticando deságio nenhum. A gente tem dois compradores no óleo e 2 compradores no gás. No óleo, a gente vende spot, né, para o mercado regional. Como ainda a produção é pequena, a gente consegue vender. E a gente pode vender também para a refinaria da 3R, da Brava, ali no Polo Potiguar. Normal falar 3R ainda, Gabriel. Pois é. É normal. Eu ainda me pego, vez ou outra, falando 3R, mas agora é a Brava. É a Brava, exatamente. E o mercado está realmente pesado, né? O papel da Brava veio de 29 para 17 por um desafio operacional. Por isso que eu estou fazendo algumas perguntas. O que eu pessoalmente vejo como uma grande injustiça para a Brava. Olhando a operação como quem está no mercado, poucas vezes eu vi uma operação de fusão que trouxesse tantas sinergias. De operação, né? Onshore com offshore, né? Em todos os sentidos. As sinergias, elas são enormes. Eu acho que essa fusão deveria ter destravado, quer dizer, destravou um valor operacional gigantesco para a companhia, e isso deveria ter sido refletido nas ações. Eu acho uma injustiça ela tá sofrendo dessa maneira, e eu entendo o receio do mercado com relação a Papa-terra. Papa-terra, é claro, assim, sempre foi o grande, mas Papa-terra tem muitos upsides também. Então, foi montado errado a operação lá, né? A parte da extração, a parte da execução foi montada errado. E você veja agora, a última operação que eles soltaram, o fato relevante, acho que foi inclusive na ROG que eles soltaram, que eles fizeram a venda de 30%, não, acho que foi... Isso, foi 30%. 30%. Por $1 bilhão. Se você fizer a conta de quanto sobrou, o ativo que sobrou na mão deles, só aquele ativo é mais valioso do que o preço dela na B3. Mas por que o mercado talvez faça esses absurdos, como você está falando, e eu também reforço e endosso? Porque não conhece muito do dia a dia de petróleo. Vez ou outra, é o que você falou aqui, né? Você vai fazer uma manutenção, você tem que parar o campo, aí você vai cair produção. Mas depois ele volta, efetivamente entregando produtividade. E, naturalmente, a Brava entregando o campo para a terra. Eu sei que a gente está fugindo um pouco do tópico, mas é legal trazer. Ela voltando para a terra normalizado ou adequada à operação, aquilo ali vai ter um ganho de produtividade enorme, razoável, né? Concordo plenamente. E nesse cenário de petróleo alto, margem alta, geração de caixa, é um ativo que vai, obviamente, gerar muito excedente de caixa. E aí desalavanca, pode pagar dividendo. E essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Tem esse milestone de 10 mil barris, beleza? É factível, a gente viu outras empresas executando, né, a construção disso. Tem desafios, a gente viu também outras tendo problemas, né? Exemplo, Seacrest e outras companhias ali que têm um porte um pouquinho maior, mas dando tudo certo, gerando muito caixa, você construindo ali. Já pensou em alguma política de dividendos? Eu sei que é cedo para falar, mas é importante para a turma também saber num carrego de posição. Sem dúvida. Não, com a geração de caixa
que a gente espera fazer, naturalmente a Azevedo vai se tornar pagadora de dividendos. É o nosso objetivo, é a expectativa de todos. Mesmo com uma tese de growth, mesmo com uma tese de crescimento, como eu disse, com as expectativas que a gente tem de incremento da nossa reserva, é possível atingir os dois objetivos. É possível a gente preservar uma margem boa do resultado para a distribuição de dividendos e mesclar isso com uma tese de crescimento robusto, que obviamente vai ser anabolizada pelo financiamento com base nas suas reservas. Mas essa é a nossa expectativa. A estrutura de capital, que a gente está falando aqui do crescimento, mas com uma sólida geração de caixa. Vocês também estão levando em consideração usar como referência uma Brava é meio alavancada, mas sei lá, uma Prio também, Sem dúvida. exemplos de estrutura de capital que depois você desalavanca, mas dá para a gente usar isso como referência? Dá para usar como referência. No mercado, a gente nada se cria, tudo se copia. E a ideia é da gente copiar os melhores exemplos que nós vimos acontecer ao longo do tempo, ao longo desses últimos anos. O interessante é que eu acho que, assim, dentro do mercado hoje, a tese de crescimento mais promissora que eu vejo é exatamente a tese da Azevedo Travassos, porque nas outras Junior Oils, vamos chamar aqui de uma nano oil, talvez, mas as junior oils, elas estão num momento tão grande já, né, tão robusto, que as oportunidades começam a se afunilar. Para elas, na verdade, elas estão no momento de elas serem anabolizantes para a Azevedo Travassos. Exatamente para aquele movimento que a gente conversou no começo da nossa conversa. Para elas passa a ser desinteressante campos produtores que são vizinhos aos nossos. E para nós, não, a gente já está ali e a gente adquirir 10, 20 poços que produzem 50 barris de petróleo dia, o que para eles 50 barris, não, pelo amor de Deus, isso aqui não é um barril, uma caneca, para nós, na soma, são 500 a 1.000 barris de petróleo. Incremento da nossa produção. Isso faz uma diferença bastante na tese, mas é o que você falou, né, e colocou bem. Para as grandes ali, que tem 100 mil barris hoje, 150, já não vale muito a pena gastar esforço num campo de 50, 100, 200. Exatamente, é isso aí, exatamente. E tem campos que não interessam mais para eles, nós sabemos disso, que tem 4.000. Por isso que eu disse para você que o plano está muito bem feito e ele prevê uma criação de musculatura nos próximos meses e aí primeiros anos de vida da Azevedo Petróleo para aproveitar melhor as oportunidades que vão nascer naturalmente dentro desse mercado. E aí são oportunidades de 4.000, são oportunidades de 6.000 barris de petróleo. Então, essa nossa meta de 10 mil barris, que é uma meta para 5 anos, ela pode ser extremamente encurtada por outras razões alheias ao nosso conhecimento hoje, e ela também pode ser aumentada. A gente pode daqui a pouco estar parafraseando a Dilma aí, dobrando a meta, triplicando a meta. Não sei se é o melhor referencial a Dilma, mas... Não, mas é que ela é engraçada. Para essas inovações do vernáculo, ela é engraçada. Só para isso também. Eu sei, eu estou só tirando um sarro também aqui. O que é a competição? Porque assim, a gente está falando de construção do crescimento, de execução, você já deu alguns exemplos, a gente já discutiu algumas partes aqui importantes dessa construção e do valor, mas outros players também estão se movimentando para fazer esse crescimento. O que você está enxergando de competição nessa construção de oportunidade de 4.000 barris, oportunidade de 1.000 barris? Não, tem bastante competição. E tem bastante competição, são pessoas muito competentes, são empresas muito competentes, elas fazem muito bem a lição de casa também. Eu acho que o nosso grande diferencial, seja em qualquer sentido, é o fato de estarmos listados, né? Porque o que acontece? A gente viu, nós estamos aí no dia a dia, ombro a ombro, com várias outras empresas que têm o mesmo perfil da Azevedo Petróleo. Alguns bids que a gente perdeu para outras empresas que têm aí o nosso tamanho, talvez um tamanho maior ainda. Mas a questão é que o financiamento para essas empresas ele termina sendo mais escasso, mais difícil. O investidor dessa empresa
Ou ele está investido numa tese de muito longo prazo, esperando que um dia ela tenha massa crítica, para que um dia tenha uma janela e ela consiga fazer um IPO para trazer liquidez para o equity dela, enquanto o nosso investidor da Azevedo Travassos, ele entra e sai da tese quando ele quiser. Sim, isso eu concordo contigo, acho que é uma bela diferença, até pelos exemplos que eu falei, né, que me abordaram de duas empresas ali que têm produção, já uma, a outra está começando, e justamente atrás de capital, né, justamente atrás dessa O que eu frente acho, efetiva que é restrita, né? o que eu acho que pode acontecer, e eu estou aberto a isso, a gente está aberto a essas oportunidades, se elas aparecerem, não apareceram, não estão hoje no meu radar, mas, quer dizer, não estão hoje no meu pipeline, mas estão no meu radar, eventualmente um desses players que tiver massa crítica, que for relevante, que interessar por estar ali dentro do nosso plano estratégico, ele se enquadrar nas premissas do nosso plano estratégico, pode ser que a gente possa fazer uma movimentação como fez agora na Azevedo SA, com a Viva, né? A gente eventualmente compre, incorpore um player que traga 4 ou 5 mil barris de petróleo, porque a gente, com isso, todo mundo ganha. A gente dá acesso ao acionista dele ao mercado de ações, e nós, do nosso lado, ganhamos, todos nós acionistas da Azevedo Petróleo, ganhamos velocidade no ramp-up da nossa produção. Não, Isso e esse é um ponto bem interessante, aí, para a gente falar daqui a pouco da REAG Infra, né, a TSA, de usar o mercado de capitais para fazer aquisição, né? Hoje você tem várias empresas aí que poderiam fazer esse movimento, não fazem, não sei por quê, talvez por serem mal assessoradas, talvez, ou não ter interesse dos bancos de investimento, vamos falar real também, né, que preferem as taxas vultuosas de um IPO, mas daria para eventualmente usar como instrumento de M&A. Eu concordo contigo que é uma vantagem grande, sim, de uma petroleira, sem dúvida, ter acesso ao mercado de capitais. Isso faz muita diferença mesmo. Você está falando, acho que a gente abordou bem aqui de petróleo, e é onde é o foco hoje da companhia, né, onde tem 100% do exercício ali. Turma, deixem as dúvidas de vocês no chat, daqui a pouco eu abro aqui para uma pergunta e resposta com o Gabriel, para a gente eventualmente elucidar alguma dúvida que vocês ainda tenham, tá? De infraestrutura, Gabriel, indo para a infra, as discussões com a REAG. Eu não puxei muito esse tema aqui, porque agora a tese é minoritária lá dentro, né? Mas é uma minoritária com musculatura construída. Né? Eventualmente, se aprovado, todas as frentes ali, tem um aporte de 400 milhões e tem algumas oportunidades, até comentei isso ontem, quando eu apresentei para todos os investidores aqui o nosso laudo. O caminho de crescimento da infra, fugindo do tradicional prestação de serviço, seria o lado de virar operador de concessão? Eu sei que você vai falar sim. Sim. Eu sei que você vai falar sim, mas eu quero entender o que é o seu papel daqui para frente lá dentro e o que vai ser da REAG. Essa é uma dúvida que também surge, nesse lado de construção. O plano estratégico da Azevedo S.A. não mudou. Ele é o mesmo que eu construí no biênio lá de 22 e 23, e a gente está com ele em execução. A vinda da REAG foi um catalisador para esse plano de execução. E o meu acordo com a REAG, tanto do ponto de vista de governança, quanto do ponto de vista de trabalho, efetivamente, é que eu permaneça ajudando eles, né, ajudando a Azevedo Travassos S.A. a implementar esse plano. A minha mãe comeu a mesma coisa, não tá? Pessoal, só um minuto, desculpa. Aí, pronto, Gabriel. Então, o objetivo é esse, é implementar o plano estratégico que a gente desenvolveu. E ele envolve, basicamente, o incremento do pipeline em obras que sejam relevantes para a estrutura da companhia, mas, principalmente, a utilização dos recursos para incremento da verticalização. Né, participar de novas concessões e com participações maiores, mais relevantes de saneamento e de rodovias, e aproveitar outras oportunidades de concessão que apareçam para que a gente consiga verticalizar a nossa operação. Tá, você imagina que poderia ser um cenário
meio parecido em saneamento com o que está vendo em petróleo hoje? Eu acho muito parecido. Reciclagem de portfólio. Eu acho que são mercados, nesse ponto, essa dinâmica vai ser muito parecida, que vai ser verificada, só que com mais oportunidades, né? A gente está falando em saneamento, a gente está falando em 300 bilhões de reais de investimentos, a gente está falando em mais de 5 mil municípios, a gente está falando de oportunidades muito maiores, numericamente falando, e financeiramente falando, do que as oportunidades do petróleo. As margens não são tão grandes quanto as margens de petróleo, mas os volumes envolvidos são muito maiores. Você está falando talvez de uma margem de 35, 40, 45 ali. Muito bem operada, né? Se for muito bem operada. Uma pergunta aí é minha também. Você acha que você acredita que a REAG possa fazer a construção da TSA junto com eles para trocar em participação, prestando serviço na operação lá, por exemplo, Alagoas, minoritário lá, a Aviva? Poderia levar a Azevedo Travassos Infra para executar as obras de construção, de manutenção? Em troca de participação. Isso. Certamente. Essa é a melhor dinâmica. E hoje funciona ainda, porque eu observava isso nos projetos anteriores de infra. Deu errado alguns, mas deu errado por ausência de princípios e valores e ética. Né? Exatamente, por outras razões. Não, com certeza. É uma das premissas, sim. E eu acredito que vai ter bastante eco. Tá, e você chegou a participar nas negociações ali, alguma apresentação desse business plan que eles têm pensado, o que eles estão mapeando, se já estão conversando com alguém para fazer esse largado? Como eu te falei, né, o business plan da Azevedo é o mesmo, o plano estratégico é o mesmo, que a gente tinha no biênio 22-23. A gente adequou, agora está em execução. O que nós fizemos na mudança de governança agora, vai ser obviamente convocado uma AGE para uma nomeação de um novo conselho. Eu vou participar do novo conselho. Esse novo conselho ele vai passar a ser o filtro de aprovação dos projetos, né, e de identificação de oportunidades, tanto em concessões quanto em obras. E a partir dessa nova dinâmica, vamos ver o que vai acontecer com o pipeline. O pipeline ele hoje é um pipeline de 16 bilhões de reais. E a gente tem hoje caixa para escolher essas obras e acelerar a análise desse pipeline. É o que vai se verificar nos próximos meses. Então, a partir dessa aceleração do pipeline é que eu consigo te dizer melhor para que lado a gente vai guinar, né? Tanto no saneamento quanto em rodovias, se a gente vai tentar ampliar as nossas participações por meio de prestação de serviço, se a gente vai preferir já partir para novas concessões, sendo líder do consórcio, é algo que a gente ainda depende um pouco do movimento de digestão desse pipeline para que a gente consiga ajustar o plano estratégico. E aí, aproveitando que você falou do BP ali, já a gente vem falando aqui da Azevedo Petróleo, como que vai ser esse intercompany, vamos dizer, de relacionamento de prestação de serviço? É right to match? E como é que é? Vocês já costuraram esse lado? Provavelmente vai funcionar como right to match. É o melhor formato. A gente ainda não... Como ainda isso não foi... isso está previsto em MOU, mas ainda não é formalizado porque ainda não aconteceu a operação. Sim, né? A gente já está numa fase anterior, mas... eu falei aqui, Gabriel, mas como visão de analista, que você já vai falando de algo que... Não, mas claro. E a lógica leva para esse sentido também, de ser um right to match. Legal. O right to match, ele preserva o valor dentro do grupo e, ao mesmo tempo, ele mantém a competitividade. Então, eu acho que é a melhor solução. Tá. E em termos de estrutura de capital, a TSA vai levar os passivos e, claro, os ativos também oriundos, né? O pessoal tem me perguntado sobre o terreno, aqueles terrenos, né, que foram usados com acordo, eles vão para lá também? Tudo fica na SA. Tá, e os claims também, eventualmente, de alguma disputa, que é um ativo da empresa, também vai para aquele lado? Tudo fica na SA. Tá. Os únicos ativos que são cindidos são os ativos de produção de petróleo. Tá bom. E os bônus também, eu acho que você já falou algumas vezes, só para reforçar, para quem está aqui e talvez não viu, fica também na SA, certo? Fica na SA, correto.
Tá, e aí vai se ajustar, obviamente, depois das emissões das ações, fazer todo aquele lado, vai se usar ajustes adequados a Correto, esse bônus, né? correto. Prazos, parâmetros não se alteram. Não. Tá, boa. E o que você enxerga de margem EBITDA ali para infraestrutura? Você acha que vai para 2 dígitos, passa de 2 dígitos? Porque eu vi também muita coisa, aí eu estou sendo mais realista, talvez. MKS, eu vi lá 15% de margem EBITDA no laudo, acho que todo mundo que está aqui acompanhou o laudo lá. Quando você vai olhar os pares ali, chega no máximo a 12 num ano muito bom, né? Mas o que você está vendo, é a expectativa de vocês aí nisso? A gente conta muito com a inteligência financeira da REAG para ajudar a gente a preservar uma estrutura de capital saudável. Porque isso é o grande diferencial para você partir para os 2 dígitos e atingir os 15%. Tá. Né? O grande diferencial é você ter acesso a um capital barato de longo prazo. E é isso que eles nos deram. Então, a preservação deste modelo, ele vai ser natural, ele vai acontecer, e aí quando a gente atingir, porque lembra, eu sempre menciono a história dos ciclos econômicos da companhia. Sim. Ela tem um ciclo de 5 anos, na medida em que a gente atinge a velocidade de cruzeiro e a gente faz o turnover do backlog, obra em cima de obra, existe uma economia muito grande pela não necessidade de desmobilização das equipes. As equipes seguem sempre mobilizadas. E isso sozinho traz um ganho de escala muito grande para o EBITDA, porque você não tem mais custo de demissão das equipes. E o custo de demissão, ele representa talvez aí 6% de margem numa obra. Então, no final do dia, quando a gente começa a fazer esse turnover de backlog de uma maneira eficiente, que é o que a gente espera acontecer, a gente consegue tranquilamente ficar bastante acima dos 2 dígitos, com nossa meta em repetir os resultados da MKS e trazer ele para os 15%. O pessoal da REAG, eles são bem antenados aí, como você falou, expertise financeira, para costurar M&As, né? Aquisições, compras, fizeram vários movimentos, até na própria B3, né? Muitos. Comprando algumas outras empresas. Você imagina que eles vão trazer isso para aumentar a escala, porque é um business de escala, querendo. Eu acredito. Eu acredito que vai existir uma consolidação também no setor de infraestrutura e acredito que a Azevedo e Travassos ela é a grande protagonista desse movimento. Porque acho que você já falou isso algumas vezes, a gente até discutiu sobre isso. Aquela época do passado não vai acontecer de novo, né? Por questões de governança. Então a gente também não vai ver uma concentração gigantesca na mão de 4, 5. Não vai. Mas vai ter alguns outros grandes players surgindo. Então, você imagina que o cenário para a REAG na questão de infra é esse caminho, né? Eu acho. Talvez ficar figurando ali entre top 5, top 3 do segmento de infraestrutura. Até para ajudar o negócio deles de asset também, né? Você vai levar oportunidades brownfield, greenfield. Você imagina entrando em greenfield, Gabriel? Talvez em projetos relacionados a concessões. Tá. Mais provável. A não ser que exista um projeto de greenfield muito, muito interessante dentro do... Mas aí é a exceção, não é a regra. Aí eu puxei esse gancho aqui para te perguntar de petróleo de novo. E aí eu já passo a palavra para a turma tirar dúvida aqui, tá? Na petróleo, vocês pensam em fazer verticalização, estrutura pelo ponto do gás, talvez uma térmica, construir uma infraestrutura de térmicas, esse lado, mas é algo que vocês já pensaram alguma vez ou não? Não. Quando a gente estava numa tese de sinergias entre as duas empresas, a gente pensou. Mas agora, com o spin-off, a tese na petróleo é concentrar em produção. É IEP mesmo e seguir firme nesse caminho, né? Até porque, como eu falei, é muito robusta a tese e está muito de uma execução muito óbvia. Então, o importante é manter o foco. Tá. E aí já entra um pouco mais nas perguntas de investimento. Disciplina de vocês, eu sei que vocês sempre tiveram, mas infelizmente em alguns momentos a dinâmica do mercado não ajuda, né? Do mercado onde as empresas estão inseridas e do mercado de capitais, obviamente. Mas o que é o norte nas decisões para vocês fazerem algum investimento de aquisição? Tem que dar uma tier X, tem que dar um payback de tanto tempo.
você pode compartilhar esses parâmetros? Eu sei que vocês devem ter isso, eu imagino que sim, mas o que seria um norte? A gente vai ter um uso muito assertivo do capital. A gente precisa ter um uso muito assertivo do capital, exatamente para evitar que seja necessário chamar um aumento de capital, diluições e coisas do tipo. Então, as aquisições, elas têm sido analisadas, desculpa, Não, tranquilo. elas têm sido analisadas levando em consideração o tamanho da reserva, Tá, o nível de depletação dos campos tá bom. e o CAPEX necessário para incremento de produção. Legal. São os três principais, óbvio que a gente leva em consideração outras questões, mas acho que as três principais premissas analisadas na verificação de cada um dos ativos que a gente está olhando são esses 3 pontos. Legal. O mais importante para a gente, quando a gente fizer uma aquisição, é saber quanto que isso desvia a gente da rota de atingimento do milestone, por exemplo, de 1.000 barris dia. Aí, porque esse é o nosso mais importante. De 1.000 ou 10.000? De 1.000, não, né? É para chegar no primeiro 1.000 barris, é isso? Exatamente. Então, esse primeiro milestone é a nossa prioridade máxima. Obviamente, uma oportunidade muito grande pode desviar a gente um pouco disso, porque é aquela famosa história de dar um passo para trás para dar 2 para frente. Mas na nossa curva de prioridades, o mais importante agora é priorizar o incremento da produção orgânica para atingimento de uma velocidade saudável de cruzeiro na companhia. Tá. Tudo que a gente puder fazer para priorizar isso, a gente vai fazer. A partir de aí, o que significa numa análise de aquisição? Ou é uma aquisição de uma oportunidade muito grande, ou é uma aquisição que vem junto com o acquisition financing, que permite que essa aquisição, que o investimento na aquisição não prejudique a nossa curva de crescimento orgânico nos ativos que a gente já tem. Tá, para não desviar dinheiro, perdão o termo, É isso mesmo. desviar o fluxo de caixa que iria para investimento para fazer essa aquisição. Tá. Exatamente. Tá. Não, é importante trazer esses parâmetros aí de o CAPEX exigido, tamanho de reserva e taxa de recuperabilidade, para a gente ter uma ideia efetiva de oportunidades ali, né? Então, é só a gente fazer aquele recorte na NP lá, 0 de recuperabilidade, são os ativos que provavelmente estão sendo monitorados ali, né? Mas é isso. Estou brincando com você, sei que te apertei um pouco nesse lado, mas acho que é só para reforçar esse quesito de discussão de recuperabilidade, que é importante uma tese de petróleo para todo investidor que acompanha, né? Claro. Boa. Então, vamos pegar umas perguntas aqui no chat. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, tá? Hugo, deixa eu só te fazer uma pergunta. Claro. Se você acha que a gente consegue fazer um hard stop às 20h15. Sim. Não, acho que a gente consegue, tranquilo, tá? As dúvidas mais relevantes, acho, na tese de petróleo e o caminho de infra pós reorganização, eles estão bem explicados ali, bem solidificados. Não, e vai ser um prazer falar aqui com você de novo. É sempre um prazer estar aqui falando com você. É mais porque eu tenho um call depois disso e eu preciso me preparar para ele. Não, aqui a gente até estendeu, estava programado por 1 hora, mas a conversa vai sendo muito rica e construtiva e vai, né, ampliando um pouquinho. Então, o Pablo aqui, ele perguntou, gostaria de perguntar para o Gabriel quais são os pilares da serviços, acho que a gente falou ali, da Azevedo Petróleo também, e valor de Brent, acho que a gente não abordou esse range, mas, de novo, é difícil, assassinato de reputação, você falar qual o nível do Brent, né? Mas, olha, eu vou te dar a minha expectativa. Eu não consigo ver, mesmo com todos os riscos inerentes aí às questões geopolíticas, eu não consigo ver o Brent abaixo de $60. E esse preço é um preço que é o nosso piso, e a gente tem trabalhado ele para garantir segurança para a nossa operação. Ele tem uma segurança enorme, porque o lifting cost que a gente está trabalhando hoje naqueles campos, exatamente pelo fato de eles não serem maduros, eles não necessitarem de tanta tecnologia para esta fase inicial de produção, é um lifting cost baixo.
Então, eu não consigo ver o Brent abaixo de $60. E, obviamente, eu já li projeções que são até mais otimistas que a sua para o preço do Brent. Aqui a gente leva em consideração os principais drivers ali, mas usando como base o histórico para dar um pouco mais de robustez, né? Eu acho que o range, como você falou, na nossa regressão, no nosso modelo, ele vai a 123. Exatamente, vai mudar eu de já vi. patamar, né? É isso, Ele vai eu já mudar de vi. patamar, Eu já mas via ele nesse pode ir para preço. cima, tá? Então, acho que está respondido aí, Pablo. Uma dúvida minha, gestão de fluxo de caixa. A gente viu a Brava fazendo trava do fluxo de caixa pela questão de endividamento. Uhum. No caso aqui, não tem endividamento, então não precisaria o fluxo de caixa, mas trava de receita, fazer hedge, é algo discutível ou ainda está longe pelo tamanho da companhia? Está muito longe. Tá. Porque, uma das coisas, até a gente batendo esse papo aqui de Brava, que machucou bem o papel era isso, porque todo mundo entregando margem de EBITDA de 60%, 65% frio, Enalta até com os seus problemas entregando, e a danada da Brava no 40%, 45%, por conta do modelo de hedge que um grande banco que fez o bridge lá falou, cara, você tem que proteger o fluxo de caixa para me pagar. Né? E aí eles fizeram essa trava, mas agora com a chegada da Enalta, que é um ponto que você salientou, sinergia financeira vem daí, né? Vai mudar o hedge, vai mudar a política de gestão, vai trocar o endividamento. Né? Então, isso também acaba gerando ganhos e sinergias ali. Sem dúvida. Boa. O Adelcio aqui, ele elogiou o trabalho, obrigado aí, mas trabalho do meu time, do nosso CEO, da equipe nossa aqui de research. O Adefrata, no laudo 30/6, ATP, taxa está zerado. Pergunto, o aumento de capital homologado. Você pode falar, Gabriel, desse aumento de dia 24/9? Foi o último aumento da... Isso, que vocês fizeram, anunciar a conversão. É porque faz parte das condições precedentes para a gente fazer a cisão. Então, no final das contas, eu terminei pegando todos os AFAQs que eu já tinha feito em relação à Azevedo Petróleo e a própria Azevedo S.A., mais os recursos que eram necessários para capitalizar a Azevedo Petróleo, para seguir em frente com a sua operação, porque a partir do momento que a gente anunciou os documentos definitivos, a gente separou os caixas da SA e da Petróleo. Então, todos os recursos daquele aumento de capital especificamente foram destinados para petróleo, é o que hoje está financiando o crescimento e a operação da Petróleo. Então, mas foi uma operação simples, foi isso que aconteceu. Era condição a fazer isso antes da cisão, para, após a incorporação da MKS e da Congem, não haver uma diluição dos acionistas entrantes. Legal. Tá bom. Explicou bem aí, obrigado. E eu acho que eu fecho a última aqui, e aí depois devolvo para ti a palavra para você fazer as ponderações finais ali. Sobre Reftos, são duas de Reftos ali. Uma perguntando do Eduardo, né, da licitação, um lote de licitação que eu acho que saiu recentemente, que passo que está isso, está em homologação, e o Sérgio, o que está acontecendo com a Reftos, eu acho que é muito amplo aqui, é mais, talvez o caminho a se seguir na Reftos é o que ele queira perguntar aqui, né? A Reftos está em fase de estruturação para fusão com a MKS, né? O match que vai acontecer é entre Reftos e MKS. A gente está participando de várias licitações, eu não sei qual licitação especificamente que ele está se referindo, existiram alguns resultados que foram muito favoráveis para a companhia, mas como ainda não saiu a assinatura do contrato, eu não posso comentar muito sobre isso. Eu nem sei de onde que saiu a informação. Essa informação é interessante saber. Gabriel, a turma aqui pesquisa em tudo que é lugar, viu? Tô vendo. E o pessoal, eles colocam, vez ou outra, alguns pontos ali que provavelmente são públicos, porque eles puxam isso de algum lugar lá, mas eu acho que pode ter sido desse lado, tá? Mas, de novo, para não deixar sem resposta, a gente está esperando a assinatura de contrato para poder fazer a informação ao mercado. Tá bom. Legal. Então, de Reftos, acho que está respondido aqui.
E, bom, aí o restante é mais questão de fluxo e de dinâmica de mercado. B3, eu acho que com o tempo isso vai sendo respondido. Gabriel, você tem um hard stop aí que você acabou de falar, tem uns 4 Obrigado. minutinhos. Fica à vontade para fazer as últimas ponderações aí, considerações, cara. Eu só queria, mais uma vez, primeiro pedir desculpas, porque esse hard stop aí realmente é necessário por outras operações aí vinculadas a tanto a questão da fusão e cisão, quanto a questão da Azevedo Petróleo. Os dois temas eles estão me tomando bastante tempo e essa próxima reunião é relacionada a isso. Mas é sempre um prazer estar aqui, como eu mencionei no começo da nossa conversa. Eu acho que é muito assunto e pouco tempo, então eu já me coloco à disposição para a gente marcar novamente um retorno. Eu queria parabenizar você e sua equipe pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Eu acho que eu tenho visto aí comentários de outros acionistas que seguem vocês e que vêm falar, me fazer perguntas e vinculadas às análises que vocês têm feito, são análises muito assertivas. Então, eu só tenho a agradecer a vocês por toda essa cobertura desde sempre, desde lá de trás. Com relação à operação, eu queria reiterar que eu confio muito no que a gente está fazendo. Eu acho que tanto o spin-off quanto a incorporação das companhias da REAG são o caminho certo para o Grupo Azevedo Travassos. Eu acho que a gente vai destravar um valor enorme na Azevedo Travassos Petróleo, vai destravar um valor enorme na Azevedo Travassos S.A., vai permitir que a Azevedo Travassos S.A. busque galgar caminhos aí maiores, busque se iniciar os seus passos aí para os próximos 100 anos dela, e vai permitir que a Azevedo Petróleo se torne uma grande oportunidade no setor de óleo e gás brasileiro. Eu acho que é o caminho certo, estou muito confiante nisso, e vamos seguir em frente. Bom, obrigado, Gabriel, mais uma vez aí pela agenda, pela atenção e também pela abertura e transparência, né, em responder as perguntas. Vez ou outra, claro, a gente coloca igual do Royal Placement ali, né, mas é algo para trazer e elucidar as dúvidas aí que aparecem por quem está aqui acompanhando a gente no dia a dia do mercado, tá? Então, mais uma vez, obrigado, e a gente combina mais uma agenda aí para frente, para falar um pouco mais da execução, igual a gente falou aqui, da parte financeira, dessas frentes importantes para destravar valor. Obrigado, gente. Obrigado, um abraço. Tchau. Tchau.